Oi, gente, aqui é a Taiane trazendo mais uma questão para o canal. E uma coisa, gente, que eu queria falar bem importante é que essa questão aqui, ela não é apenas para o agente de saúde, ela também serve para o agente de endemias. Às vezes, pela capa do vídeo, isso não fica claro, né? Até porque eu tenho que colocar numa playlist, mas ela também serve para o agente de endemias. E também, né, para outros cargos aí da área da saúde. Essa questão, gente, ela fala sobre a doença de Chagas, né? Que é uma doença também bastante conhecida aqui no Brasil, bastante popular. E ela tem alguns detalhezinhos que fazem talvez o aluno perder a questão na hora da prova, então vamos tentar prestar atenção aqui. Diz o seguinte: com relação à doença de Chagas, analise. Aí aqui, gente, tem algumas afirmativas, né? E essa questão é aquela questão clássica de V e F, né, de verdadeiro e falso, e ver a sequência correta. E a primeira afirmativa diz que a doença de Chagas é causada pelo parasito Trypanosoma cruzi. A segunda diz que reservatórios são aqueles animais que apresentam o Trypanosoma cruzi na circulação sanguínea e na musculatura dos órgãos, por isso são considerados infectados. E a terceira afirmativa diz que a via vetorial clássica de transmissão da doença de Chagas dá-se pela ingestão de alimentos contaminados. E também tem uma outra afirmativa aqui dentro dessa daqui, que o Trypanosoma cruzi infecta células da boca e do estômago. Olha só. Quando diz que a doença de Chagas é causada pelo parasito Trypanosoma cruzi, está correto. No caso aqui, o Trypanosoma cruzi, ele é o agente etiológico, ou seja, o causador da doença e, detalhe, ele é um protozoário. Então, muito cuidado, que às vezes vocês podem ver questões por aí em que vai falar que ele é um vírus ou uma bactéria. Não, ele é um protozoário. Então, a doença de Chagas é sim causada pelo Trypanosoma cruzi. É sim causado por esse protozoário, tá bom? Por isso, verdadeira. A segunda afirmativa diz que reservatórios são aqueles animais que apresentam o Trypanosoma cruzi na circulação sanguínea e na musculatura dos órgãos. E por isso eles são considerados infectados. Sim, essa aqui, gente, ela também é verdadeira. Por quê? Porque o barbeiro, né, que é o vetor, né, da doença de Chagas, ele, vamos dizer assim, ele transporta a doença. Porém, para manter o protozoário ativo, né, na natureza, ele fica dentro de alguns animais. Esses animais podem ser os pets, né, esses bichinhos que a gente tem em casa, cachorro, gato, ou alguns animais silvestres também, né, como por exemplo o tatu, né, e tal. E também os humanos. Então, por mais que às vezes a gente pense que são só animais, a gente também, nesse caso, está considerando nós, né, os seres humanos, né, o homem, de um modo geral. Então, quando vocês virem, por exemplo, reservatórios são aqueles animais que apresentam Trypanosoma cruzi, está correto, tá bom? E, por isso, portanto, são considerados infectados. Eles precisam desses reservatórios, o protozoário ele precisa desse reservatório para ele se manter na natureza, tá bom? Então, essa segunda afirmativa também está correta. E a terceira diz que a via vetorial clássica de transmissão da doença de Chagas dá-se pela ingestão de alimentos contaminados. E essa questão aqui, gente, ela é até bem polêmica, essa afirmativa, por quê? Eu não sei se vocês se lembram, mas uns anos atrás, né, o açaí começou a ficar mais popular, né? O açaí já existia, mas vamos dizer assim, devido às academias, o açaí começou a ficar um pouco mais popular, né, o consumo. E aí as pessoas começaram lá para 2006, 2008, assim, as pessoas começaram a falar de casos, né, de doença de Chagas em pessoas que consumiam açaí e caldo de cana. Então, a ingestão de alimentos, por quê? Porque devido à ingestão de alimentos, a pessoa ela pode estar ali contraindo a doença de Chagas, porque o barbeiro ele defeca na hora da produção do açaí, né? Se não tiver medidas de higiene corretas, ele pode defecar e se o açaí não tiver ali toda uma preparação, uma pasteurização correta, realmente ele pode estar a pessoa que vai consumir aquele açaí vai acabar se contaminando e pegando a doença de Chagas devido ao barbeiro ter feito cocô, vamos dizer assim, lá no açaí e a preparação não foi seguindo todas as medidas lá de higiene, vamos dizer assim. Só que a pessoa, ela pegar a doença de Chagas através da ingestão de alimento contaminado, não é a via vetorial clássica. A via vetorial clássica, né, da transmissão da doença, é pela picada do barbeiro, que é o inseto que é o vetor da doença. O que acontece? Quando, por exemplo, lá o vetor, ele chegou no meu braço, aí ele veio no meu braço e ele picou. Enquanto ele tá picando o meu braço, ele defeca, ou seja, ele faz cocô. E depois que ele acaba de picar, ele sai fora, tal, e eu vou lá e faço o quê? Eu coço.
Então, essas fezes que ele defecou no meu braço, elas vão penetrar no meu organismo. Através do quê? Através dessa picada que ele deu, e ele defecou o próximo, a pessoa automaticamente vai lá e começa a coçar. Então, ali ele penetra no organismo, ou seja, é ali que o protozoário, né, o Trypanosoma cruzi, ele entra dessa maneira no nosso organismo. Ou seja, a via vetorial clássica de transmissão não é a ingestão de alimentos contaminados, é a picada do inseto, ou seja, a picada do barbeiro, a picada do vetor da doença. E a ingestão de alimentos é, vamos dizer assim, uma segunda via de transmissão, assim como, por exemplo, o transplante de órgãos, a transfusão de sangue, são outras formas que a pessoa ali pega a doença. Mas sempre que vocês estiverem assim estudando e ver lá a via vetorial clássica, é a picada do inseto, é a picada do barbeiro. Portanto, essa afirmativa aqui é falsa. E essa parte aqui, que o Trypanosoma cruzi infecta as células da boca e do estômago, essa tá correta. Essa parte, ela é real. Só que como a afirmativa toda não tá certa, portanto, a gente vai colocar F. Então, ficou VV e F, que é a nossa letra A. Gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Obrigada pela atenção de vocês e bons estudos!